Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Boa noite, sejam bem-vindos. Mais uma live. Mais uma noite na presença de Deus. Quero aqui nesta hora trazer mais uma mensagem da palavra de Deus. Nosso objetivo aqui, como já tenho dito em todas as outras lives, é evangelizar para salvar vidas. E Deus tem nos dado esta oportunidade de estarmos fazendo este trabalho, usando as ferramentas que temos em nossas mãos, que é as redes sociais. Quero convidar a todos os amigos para estar compartilhando, convidando mais pessoas, para que nós possamos fazer este trabalho e alcançar mais pessoas. Quanto mais pessoas alcançarmos, é melhor para que as redes sociais também reconheçam o nosso trabalho, né? Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um. Tenho tido várias pessoas seguindo, acompanhando, e quero louvar a Deus pela vida de todos. Como já disse anteriormente, este trabalho aqui é um trabalho que Deus colocou em meu coração. Estar fazendo essas lives. Até quando o Senhor permitir, eu vou estar fazendo. Tá bom? Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um. Compartilha, convida. Você que pode clicar aí convidando pessoas para entrar. Deus vai te abençoar e te recompensar. Nesta noite, a mensagem que Deus colocou em meu coração está em 2 Pedro, capítulo 3, o versículo 18. Na Bíblia Sagrada, 2 Pedro, capítulo 3, e o versículo 18. Somente este versículo para nós estarmos falando um pouquinho sobre a palavra de Deus que tem colocado em nosso coração. A palavra nos diz assim: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, assim agora como no dia da eternidade. Crescei na graça e no conhecimento. Nós aceitamos Jesus um dia em nossas vidas. Há pessoas que ainda não o fez, mas que tem essa mesma esperança de salvação. Aceitou Jesus, entregou a sua vida. Porém, muitas pessoas ficam estabilizadas. Aceitou e simplesmente fica ali no banco como um cristão que não tem compromisso. Já louvo a Deus pela vida da minha esposa, que já está assistindo a live. E quero pedir que você preste bastante atenção, porque a palavra de Deus ela é muito viva, muito clara para que nós possamos entender. Mas, às vezes, como ser humano, nós não conseguimos expressar o que a própria Bíblia diz. A palavra vem nos trazer nesta noite a mensagem dizendo: crescer na graça e no conhecimento e na obra de Deus. Aceitamos Jesus? Sim, aceitamos. Estamos na igreja? Sim, estamos congregando, estamos indo várias vezes por semana. Porém, não participamos de nada, nenhum evento, nenhum trabalho, nenhuma programação da igreja. Somente chegamos na igreja, sentamos ali, ficamos ali, como se isso já bastasse para a nossa vida espiritual. A palavra está dizendo para nós: antes crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E eu quero acrescentar aqui: na graça, no conhecimento e na obra de Deus. Eu quero convidar você para nós entrarmos um pouquinho neste tema, para que nós possamos entender que não basta simplesmente ter aceitado a Jesus, ser crente, ter sido batizado,
porém não faz parte de nada. Eu quero vos convidar nesta noite para crescer na graça, no conhecimento e na obra de Deus. O que significa isto? Crescer na graça e no conhecimento na obra de Deus implica em um desenvolvimento espiritual, intelectual e de serviço, guiado por princípios bíblicos e pela ação do Espírito Santo. Isso envolve buscar uma relação mais íntima com Deus, entender a sua palavra e aplicar esse conhecimento em ações que honre o seu nome e traga benefício para o próximo. Então não convém nós ficarmos estacionados a partir de que aceitamos Jesus. Convém nos começar a fazer algo. Aqui está dizendo que nós temos que ter mais intimidade com Deus, ser guiado espiritualmente e intelectualmente e fazer algo, trabalhar na obra do Senhor. A graça. O que é a graça de Deus? Crescer na graça. Se nós formos estudar um pouquinho sobre graça, nós vamos entender que graça é favor de Deus, é um dom gratuito de Deus que nós não merecemos, mas que nos capacita a viver uma vida que agrada a Deus. Crescer na graça, que significa reconhecer a dependência total de Deus para o nosso crescimento espiritual e desenvolver um coração grato e obediente a Deus. Então nós temos que crescer na graça de Deus. Crescer na graça. Receber os dons gratuitos de Deus em nossa vida. Começar a desenvolver para aquilo que nós fomos chamados. Conhecimento. Crescer na graça, crescer no conhecimento agora. O conhecimento de Deus e de Jesus nos ajuda a entender a sua vontade e tomar decisões que honrem o seu nome. Olha isso. Conhecimento de Deus e de Jesus nos ajuda a entender a sua vontade e tomar decisões que honrem o seu nome. Para crescer no conhecimento, temos que estudar a Bíblia. Para crescer no conhecimento de Deus, temos que examinar as Escrituras, porque ela mesma diz: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Para crescer no conhecimento, temos que estudar a Bíblia, então. Buscar sabedoria de Deus para discernimento da vontade e aplicação dos princípios bíblicos. Quando nós buscamos a sabedoria, pedimos a Deus que nos dê sabedoria, nós temos a Bíblia. Através da Bíblia nós lemos e a sabedoria vem de Deus e nós possamos colocar isso em prática, aplicação dos princípios bíblicos para nosso crescimento espiritual cada dia mais. Crescer na obra de Deus. A obra de Deus é a missão que Ele nos confia de sermos testemunho da sua graça e do seu amor. Crescer na obra de Deus significa desenvolver os dons e talento que Ele nos deu para servir na igreja, ajudar o próximo e construir o reino de Deus. Então não convém que eu fique estacionado, parado, mas que eu possa crescer na obra de Deus. Quando nós estamos na igreja, muitas vezes ficamos à vontade, somente sentado ali no banco, sem fazer nada na obra. Mas eu quero dizer a todos, seja crente, seja não crente, seja católico, seja você que tem uma denominação que você segue, cresce na obra, cresce, faça algo, não para seu próprio proveito, mas para que a obra de Deus possa crescer e possamos construir um reino de Deus ainda mais excelente na terra. Então eu quero dizer nesta noite, não fique estacionado, não fique parado. Cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Lucas capítulo 2, versículo 52, nos diz assim, que Jesus é o maior exemplo de crescimento. Olha assim, 2:52. Crescia Jesus em sabedoria
e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Então, o nosso exemplo, que nós temos que ter um crescimento, é o nosso próprio Jesus Cristo. Desde criança, desde menino, ele crescia na graça e no conhecimento do Senhor, da obra de Deus, da palavra de Deus. Então, o que nós aprendemos nesta hora, nesta noite, crescer na graça, cultivar a integridade com Deus, por meio da oração e leitura bíblica, o conhecimento de Deus, estudar a Bíblia, procurar recursos de estudo e buscar entendimento do Espírito Santo, crescer na obra, identificar os dons e talentos, buscando a oportunidade de serviço e envolver na obra de Deus, na igreja e na comunidade. Quando nós crescemos na graça, no conhecimento e na obra, Deus nos capacita a viver uma vida que glorifique o seu nome e trazer benefício para o mundo que estiver à nossa volta. Quando nós estamos crescendo, em aspecto, devemos avaliar o que nos falta. Vamos crescer cada dia e avaliar se estamos fazendo certo ou se estamos fazendo errado. Não deixando que o comodismo venha tomar conta de nossa vida, mas que nós possamos estar aptos para servir na obra de Deus, na igreja de Deus. Quando nós entramos em um trabalho, numa empresa, em algum lugar para trabalhar, nós somos avaliados pelos nossos patrões. Muitas vezes, até mesmo antes de sermos contratados, já somos avaliados. Quando é feita a entrevista do emprego, ali já somos avaliados com perguntas. Dependendo do jeito que eu responder, que eu pronunciar, às vezes eu nem sou contratado. E na obra de Deus não é diferente. Nós temos que ter a resposta perfeita para que possamos ser aptos para servir ao Senhor na igreja. E quando o patrão contrata alguém, ele faz um teste, talvez ali de experiência, como se diz. Uns lugares 30 dias, outros 45 dias, outros até 60 dias. Mas na obra de Deus, nós temos que ser provado e aprovado. E a partir do momento que eu sou provado, eu sou aprovado, eu estou apto para servir na obra de Deus. Então que seja esta palavra para os nossos corações. Que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E quem ainda não se entregou ao Senhor Jesus, não aceitou Jesus como teu Salvador, eu quero dizer, o caminho é este, é Jesus. Então, eu já quero te convidar para que você entregue a tua vida inteiramente ao Senhor Jesus, para que você também possa servir na obra, crescendo na graça e no conhecimento e na obra de Deus. Eu louvo a Deus pela vida de cada um, e já esta live hoje é mais curta, para que não venha a ser cansativo para quem assistir. E quem for assistir essa live outra hora, que Deus possa abençoar também. Louvo a Deus pela vida da minha esposa Maria Valdenir, que todos os dias está me dando esta força, me acompanhando. Fica aqui a minha gratidão a todos. Deus poderoso, Deus Pai de nosso Senhor Jesus, eu louvo ao Senhor por mais esta live, por mais esta oportunidade, e peço, Senhor, que cada um dos teus filhos que assistirem, que ouvirem, possam entender que nós devemos crescer, sim, na graça, no conhecimento e na tua obra. Continua abençoando, Senhor, aqueles que ainda vão assistir mais tarde, aqueles, Senhor, que às vezes somente passam, mas que possam entender a tua palavra, meu Deus. Dá-nos, Senhor, uma noite abençoada. Eu te louvo e te agradeço em o nome de Jesus Cristo. Muito obrigado a todos.